Vamos falar hoje sobre os haletos orgânicos. Já vimos os grupos oxigenados, já vimos os nitrogenados e agora nós vamos ver um grupo especial, tá? Denominado de haletos. Quem são os haletos? Haletos, são compostos derivados de hidrocarbonetos. E nesses hidrocarbonetos, a gente vai ter a troca de um dos hidrogênios por um halogênio. E aí, a gente vai agora estar lembrando, quem são os halogênios? Lembra lá da tabela periódica? Então, nós vamos ter os haletos compostos que possuem esses elementos lá, os elementos da família 7 da tabela periódica, certo? Exceto o elemento, o último lá do período 6, tá? A gente vai ter o do período 1, que é o flúor, o período 2, que é o cloro, do período 3, que é o bromo, e do período 4, que é o iodo. O elemento do período 5 é muito radioativo, então a gente não vai ter esse elemento como sendo halogênio, porque ele se desintegra muito rápido, certo? Então, por curiosidade, olha lá na família 7, identifica quem é esse elemento, para que vocês possam estar absorvendo aí esses conceitos, certo? Então, quem é o halogênio? Desculpa, quem são os haletos? Haletos são hidrocarbonetos que possuem halogênios na sua estrutura, sendo que um dos hidrogênios é substituído por esse halogênio. O meu halogênio ele é visto como uma ramificação, porém, ele influencia bastante nas propriedades do hidrocarboneto, certo? Então, a gente verifica aqui que eu posso ter um haleto de cadeia aberta, que é chamado de haleto de alquila, um haleto de cadeia aberta com dupla ligação, e aí é chamado de haleto de vinila, ou ainda eu posso ter um haleto ligado a um anel aromático, que é chamado de haleto de arila. Então, toda vez que eu tiver um halogênio ligado a um hidrocarboneto, qualquer que seja ele vai ser denominado de haleto e pode ser de alquila, vinílico ou arila, certo? E aí a gente vem aqui para as classificações. Como é que eu posso estar identificando e classificando um haleto? Primeiro, pelo tipo de halogênio que está ali. Qual é o halogênio que está na minha cadeia? É um flúor, então ele é um fluoreto. É um cloro, então eu vou ter, nesse caso, um cloreto. Ou é um bromo, tá? Então, se tiver um bromo, vai ser um brometo. Eu posso ter mais de um também, aí eu devo estar citando, certo? Então, eu posso estar classificando conforme o halogênio presente. Eu posso estar classificando também pela quantidade de halogênio que eu tiver, de haleto que eu tiver na minha cadeia. Então, se eu tiver só um haleto, só um cloro ou só um bromo, tá? Então, é um monohaleto. Dialeto, deixa eu colocar a vírgulazinha aqui, trialeto, haleto ou tetraleto, certo? Então, dependendo aí, pentaleto, tá? Então, depende de quantos halogênios eu tiver na cadeia. Pode ser de alquila ou de arila. Lembra que eu falei que pode estar com cadeia aberta ou de cadeia fechada, né? Pode estar ligada a um anel aromático. Então, nesse caso, vai ser de arila. Ou ainda, se eu tiver em um halogênio em uma cadeia aberta, eu posso estar classificando em primário, secundário ou terciário, a depender da quantidade de carbonos que esteja ligado o meu carbono que possui o halogênio. Como assim, Pro? Vamos supor que eu tenho aqui, o CH3Cl. Aqui é um halogênio primário. Por quê? Porque ele está ligado a um carbono único, ou seja, esse carbono ele não tem outras ligações com outros oxigênios, tá? Ou com outros carbonos. Agora, se eu tiver aqui, já esse aqui é secundário, tá? Então, veja que ele tá ligado a um outro aqui, certo? Terciário e
aqui eu vou ter um secundário e aqui um terciário. Então, primário, secundário, quando tá ligado a 2 e terciário, certo? Então, quanto mais carbonos eu tiver, maior vai ser a quantidade de classificação, tá? Primário, quando o carbono estiver ligado a apenas 1. Secundário, quando estiver ligado a 2. Terciário, quando estiver ligado a 3. Sobre as reações, como é que eu posso estar obtendo um halogênio? O halogênio, ele vai estar sendo sintetizado, tá, por dois tipos de reações, que são reações de síntese e reação de substituição. Essas reações, elas são importantes porque em quase todos os outros elementos, as outras espécies que a gente tem trabalhado até agora, elas se fazem presentes, tá? Então, eu posso estar obtendo um álcool por reação de síntese e eu espero ainda dar tempo a gente comentar sobre essas reações em outros compostos, certo? Eu trouxe aqui porque caso a gente não veja nos outros compostos, mas ao menos vocês vão ter uma base em como essa reação de síntese acontece. Então, aqui de um lado eu tenho o hidrocarboneto, tá? Eu tenho um alceno, eteno, tá vendo? E aí, a reação de síntese se dá da seguinte forma: essa dupla ligação é quebrada, o ácido clorídrico aqui, estão vendo? O HCl, ele é adicionado, ele é associado a esse hidrocarboneto e forma-se um haleto. Então, nesse caso aqui, uma ligação da cadeia principal, ela é rompida. Então, na reação de adição, não é eliminado nenhum outro átomo. Eu vou ter a adição de duas espécies. Então, a ligação que existia aqui é quebrada. Esse carbono fazia 4 ligações, né? Porque 2 hidrogênios mais uma dupla fazia 4. Então, com o rompimento da ligação, ele vai ficar na pendência de uma ligação. Aí, o hidrogênio do ácido clorídrico se liga aqui ao carbono e aí estabiliza ele. E o cloro se estabiliza aqui com o outro carbono, que também ficou desestabilizado, certo? E a reação de substituição pró, como é que ocorre? A reação de substituição ocorre com a formação de um composto diferente. E aí, um dos meus átomos de hidrogênio, no caso aqui, né, que eu tenho um metano, CH4, ele é substituído por um cloro, certo? Então, o que vai ocorrer? Veja que aqui eu tenho a molécula do cloro, que é Cl2. Na reação de substituição, esse hidrogênio daqui, ó, ele é substituído por um cloro. E aí forma o meu halogênio. Junto a isso, o cloro que ficou só aqui, ó, dessa molécula, ele se associa ao hidrogênio que foi trocado. Então, é a reação de dupla troca, tá? E aí, o que vai ocorrer? A substituição do cloro pelo hidrogênio e a formação do clorometano e do ácido clorídrico. Quais são as propriedades e características, então, dos meus haletos? Então, eu tenho que os haletos são polares devido à presença de possuir um halogênio que possui eletronegatividade alta. Então, existe uma polaridade muito boa. Os haletos alifáticos, eles são bastante reativos e por conta disso, eles são síntese, tá? São responsáveis, né, por participar na produção de inúmeros hidrocarbonetos, de inúmeros compostos orgânicos que a gente tem no nosso cotidiano. Levando em consideração essas duas reações que a gente viu, através, tá, das reações de síntese e adição. Então, outras substâncias são formadas provenientes dos haletos, porém, elas possuem um alto custo. E aí, elas ficam bem restritas, assim, a produtos que são, como é que eu posso dizer? Eu vou dizer caro, não, mas ele tem realmente um valor agregado a isso, devido aos haletos eles serem
possuírem um alto custo, tá? Então, os produtos que necessitam de um haleto ou que possuem o haleto na sua síntese ali, eles possuem um valor agregado a isso. E aí a gente vai ter basicamente a síntese de medicamentos em larga escala, e são essenciais, e corantes artificiais. Então, quando eu tenho um haleto agregado a essa produção, o custo desse produto ele é um pouco maior, porque os haletos eles têm um peso nisso, tá? Devido a essa polaridade, os haletos eles possuem ponto de fusão e ebulição também crescente de acordo com a massa. Então, por exemplo, se eu comparo a massa de um clorometano com a massa de um bromometano, a massa do bromometano é maior por conta da agregação do bromo ter massa molecular maior. Logo, o que vai ocorrer? Massa atômica maior. O ponto de ebulição da minha cadeia, do meu hidrocarboneto, ele vai ser maior também, certo? Então, na tabela periódica, quando eu comparo flúor, cloro, bromo e iodo, o ponto de ebulição é descendo. Então, o iodo ele possui maior ponto de ebulição, agregando isso ao meu hidrocarboneto, certo? Por conta do aumento da massa. São insolúveis em água e mais densos que ela. Mas polar não dissolve polar, verdade. Porém, a polaridade do hidrocarboneto não chega a ser tanta a ponto de ela ser solúvel, os haletos serem solúveis em água, tá? Então, a gente vai ter os haletos sendo insolúveis em água e mais densos que ela. E a nomenclatura, como fica a nomenclatura? A gente vai ter na nomenclatura o halogênio, do halogênio, o haleto sendo colocado como se fosse uma ramificação. Então, a gente tem que citar onde estão os halogênios, certo? E a quantidade deles. Então, eu tenho aqui, ó, um eteno, 2 cloros aqui e um cloro aqui. Como eteno já indica que é uma dupla ligação, necessariamente eu não preciso estar indicando onde estão, porque já fica implícito que quando eu falo tricloro eteno, 2 vão estar de um lado e um vai estar do outro lado, tá? Mas os 3 não poderiam estar num carbono só, não? E não poderia ter outro cloro aqui e ele não existir aqui? Não, porque se é um eteno, essa dupla ligação aqui, ó, me diz que é um eteno, necessariamente, obrigatoriamente, o carbono aqui ele já se estabilizou, já fez as 4 ligações, tá? Então, se eu coloco mais um cloro aqui, ele vai fechar as 5 ligações e aí não convém. Então, eu não preciso dizer, nesse caso, que vai ser carbono 2, tricloro eteno, certo? Porque o fato de já ser eteno já me diz que tem 2 em um carbono e 1 no outro carbono. Aqui eu vou ter o cloro ligado ao anel benzênico, então vai ficar clorobenzeno, certo? Esse é o nome do meu composto. Aqui eu já vou ter, olha só, 4 cloros ligados a um alceno também, a um alcano, né? A um etano nesse caso. Então, também eu não... Quer dizer, eu até preciso, porque eu posso ter um aqui, ó. Um cloro aqui. Então, nesse caso, eu preciso dizer que tem 2 em cada, certo? 2 tetracloroetano. Será que eu escrevi certo? No carbono 1, eu tenho 2 vezes o cloro. No carbono 2, eu também tenho 2 vezes o cloro. Como são 4, então é tetra. Tetra é o quê? Cloro. Aonde? Numa cadeia carbônica com 2 carbonos.
de ligação simples, então é um etano. Aí eu trouxe aqui um com bromo. Gente, se fosse bromo, seria tetrabromo, tá? Então, se fosse iodo, seria tetraiodo. Então, o nome do elemento não diferencia se é bi, se é di ou se é tri. Vocês têm que informar, certo? Aqui eu vou ter um propano com um bromo no carbono 2. Então, vai ficar o quê? 2 bromo propano. Então, veja que eu citei, porque o bromo ele poderia estar aqui ou estar aqui. Ele tem 3 opções de ligação. E nesse caso, ele está no carbono central do meu propano, certo? Então, é isso. Aletos apresentados. Dê uma olhada no material, né? Dê uma pesquisada também. E aí, no próximo encontro, a gente dá uma exercitada aí nesse grupo.